No final da vida de Enoque, nós lemos que ele já não mais era, pois Deus o tomou. Esta é uma linguagem que nós não entendemos, mas ela diverge dos outros, porque todos os outros é dito sobre eles no final do versículo, que fala sobre sua vida, que eles morreram. Aqui não aparece a palavra morte. Ao invés de ler ele morreu, o texto diz que ele já não era. Entendemos com isso que Enoque não passou por essa morte física que todos os outros passaram. Senão Moisés teria dito, ele morreu, ou morreu no Senhor, morreu perto de Deus, alguma coisa assim. O texto não diz isso. E estas são circunstâncias únicas no Antigo Testamento. Nós não encontramos uma outra referência para comparar isso, para dizer, olha, isso é semelhante àquilo, ou alguma coisa assim. No Novo Testamento, o texto diz que todos nós dormiremos, e dormir ali é um eufemismo de morrer. A Bíblia diz isso, o homem nasceu e ele vive e um dia ele vai morrer. E o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus e não tem quem fuja disso. Mas aqui é uma exceção. Mesmo os que morreram no Senhor, o texto de uma forma bem suave diz que eles não morrem, eles dormem no Senhor. Mas é morte, vai morrer. A não ser que estiver vivo no último dia, quando Jesus voltar, aí será transformado. Mas caso contrário, nós vamos enfrentar a morte. O fato de sermos filhos de Deus, de sermos cristãos, não nos livra disso. Mas com Enoque aconteceu alguma coisa diferente. Alguma coisa na vida dele mudou a sua sorte de uma maneira muito interessante. O grande inimigo da nossa vida, que é a morte, Enoque não teve que enfrentar. Então, esta narrativa ela é muito importante para nós, porque essa narrativa fala a respeito daquilo que Deus pode fazer na vida daqueles que andam com Ele. É o único lugar na Bíblia onde aparece a vida de Enoque? Não. É dito algumas coisas a respeito de Enoque em outras partes da Bíblia. Abram lá em Judas, versículos 14 e 15. Judas está lá no finalzinho. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. É interessante porque como é que Judas, que é um escritor lá do Novo Testamento, primeiro século, sabia do que Enoque tinha pregado? Bom, provavelmente porque apesar de nós não termos essas pregações de Enoque registradas em lugar algum aqui na Bíblia, a memória de Enoque e da pregação dele provavelmente era tão importante dentro do contexto judaico, que os judeus eles sabiam inclusive de cor o que Enoque havia pregado, mesmo tantos anos depois, pelo menos quase 2 milênios depois de Enoque. A pregação dele ainda, mesmo não estando escrita, estava ainda presente na mente do povo. E é óbvio que aí você vai contar também com um elemento que vai tirar qualquer possibilidade de erro, que é a inspiração do Espírito Santo de Deus para que estes homens escrevessem. Porque Judas, que escreve este livro aqui, esta pequena epístola no Novo Testamento, é inspirado por Deus. Essa referência é uma referência de exatidão, porque quando ele fala, profetizou Enoque, ele fala de quem Enoque era filho. É o sétimo depois de Adão. Então não sobra dúvida de qual Enoque é esse que pregou estas palavras. E esta pregação é uma pregação de juízo. Esta pregação é uma pregação importante. Talvez existisse até algum tipo de livro, como nós chamamos normalmente de livro apócrifo, que tivesse um registro dessas pregações de Enoque. Mas ainda assim, o ponto importante para nós é que esta pregação de Enoque fazia parte do conhecimento daqueles primeiros líderes da igreja cristã, e eles levavam essa pregação em consideração, tanto que ela vai ser citada aqui nesse texto, né?
Esta passagem contém uma profecia que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Lá no princípio, capítulo 5 de Gênesis, nós temos a vida de Enoque, e Enoque lá no princípio já pregava e falava sobre a vinda do Senhor Jesus. É isso que está dito aqui. Enoque evidentemente anunciou esta profecia em seus dias e pregou isso às pessoas da sua geração. Ou seja, desde o início da história, o povo já estava sendo advertido a respeito da vinda do Senhor e a respeito da necessidade de arrependimento, porque tinha um julgamento divino para acontecer. E então, isso não é curioso que a pregação lá do capítulo 5 de Gênesis, feita por Enoque, era exatamente a mesma pregação que a gente faz hoje? E se for diferente, a pregação que eu devo considerar como a mais importante é aquela que foi feita por alguém que é dito sobre ele que andou com Deus. Isso serve muito para nós pregadores, porque se a minha pregação não for parecida com a de Enoque, eu estou perdido. Porque sobre Enoque nós já temos a reputação dele confirmada pelo que Gênesis diz. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então é melhor eu imitar Enoque, porque ficar imitando o pregador moderno não significa absolutamente nada. E a pregação de Enoque é essa: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Está dizendo assim: olha, o Senhor vem e o Senhor não vai ter ninguém por inocente. Então é tempo de arrependimento. Noé não é o primeiro que vai pregar arrependimento. Antes de Noé, Enoque pregou arrependimento. E é esta mensagem que precisa ser pregada ainda hoje. Mas há um outro texto também, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus capítulo 11, versículo 5, que é chamada de a galeria dos heróis da fé. Enoque está lá também. E o texto diz aí, o versículo 5 do capítulo 11, que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Se a gente não entende lá em Gênesis o que significa e não mais era, mas Deus o tomou para si, aqui o autor de Hebreus, ele vai esclarecer para nós, a Bíblia, nós aprendemos na hermenêutica que a Bíblia se interpreta por ela mesma, e a própria Bíblia está dando interpretação aqui. Hebreus 11, 5 interpreta Gênesis capítulo 5, versículo 24, e a interpretação é que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Deus o poupou da morte, por causa da intimidade que eles cultivavam. Deus com Enoque, Enoque com Deus. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E então, o que significa andar com Deus? Andar com Deus significa agradar a Deus. Como é que eu ando com Deus, pastor? Deus é espírito, invisível. Eu não tenho como tocá-lo, eu não tenho como acompanhá-lo, não dá para chamá-lo para fazer uma caminhada de manhã. Como é que eu ando com Deus? Aqui o autor aos Hebreus explica. Eu ando com Deus quando eu uso as minhas oportunidades, todo o meu tempo, tudo que eu faço na vida, eu faço com uma prioridade máxima. Em primeiro lugar, eu faço visando agradar a Deus. E vejam como nós deturpamos esse conceito. Nós vivemos maior parte do tempo, para não dizer todo o tempo, tentando agradar ou os outros ou a nós mesmos. Não é isso que a gente faz? Pense bem no nosso dia a dia. Ou eu estou me esforçando para agradar os outros, ou eu estou me esforçando para agradar a mim mesmo. Esses dias eu tive que pegar meu filho e eu tive que chamar a atenção dele por uma coisa que parecia quase que absurda. Todos os dias na classe precisa de alguma coisa. Precisa que alguém leve isso, precisa que alguém leve aquilo. E eu comecei a ver que todos os dias tinha uma necessidade dele levar alguma coisa. Eu falei, mas isso é tarefa?
Não, não, é que ia precisar disso e eu tenho, então eu falei que eu podia levar. Tá bom. Então. Só que eu comecei a perceber que aquilo ali não tinha a ver com simplesmente atender uma necessidade. Mas eu suspeitei que aquilo ali era uma tentativa do quê? De fazer amigos. De ganhar, de agradar os outros para ganhar a atenção. E aí eu tive que conversar com ele. Por que você está fazendo isso? Não tem problema nenhum em ajudar, em deixar você levar as coisas que você precisa levar. Mas o problema é que na sua classe deve ter umas 40 pessoas. Por que sempre você? Eu falei, olha, se o caminho que você escolheu é tentar fazer amigos através de agradar, esse é um péssimo caminho. Porque sabe o que vai acontecer? O dia que você não agradar, você perde seus amigos. E eu falei, mas e o que é pior? Você pode levar todos os dias, tudo que você quiser levar, desde que você peça para mim. Mas você pode levar todos os dias, se a sua intenção for ser alguém excelente, alguém que ajuda, alguém que faz essas coisas para que Deus seja louvado através da sua vida, para que olhem para você e digam o seguinte, falem assim, olha, glória a Deus pela vida desse menino. Porque se você estiver querendo ganhar amizade e elogio para você, ou se você estiver tentando agradar uma paquera sua, ou alguém que você quer ser amigo e não é amigo seu, acabou, não tem valor o que você está fazendo. Não tem valor algum. E o grande problema nosso é esse. Por que nós não andamos com Deus? Por que nós não agradamos a Deus? Porque de duas uma, ou a gente está tentando agradar os outros, ou a gente está tentando agradar a si mesmo. Ou eu estou correndo atrás do que eu gosto, ou eu estou correndo atrás do que os outros gostam. Eu posso fazer essas duas coisas, desde que em primeiro lugar você diz, Senhor, eu vou fazer o melhor, porque o melhor agrada o Senhor. Me agrada também. E com certeza vai agradar os outros. Você vai fazer as mesmas coisas. Você também vai levar lá o que você precisa levar. Só que a motivação é diferente. Eu estou fazendo primeiramente para que Deus seja glorificado. Eu estou fazendo para que Deus se agrade do que eu faço, porque eu estou querendo fazer o melhor. E eu estou fazendo também para que outras pessoas glorifiquem a Deus quando elas enxergarem o meu melhor. E se eu tiver a oportunidade dessa melhor, por que você está fazendo desse jeito? Que é diferente dos outros. Eu estou fazendo desse jeito porque agrada a Deus. Numa das edições do Fantástico, alguns meses atrás, teve um grande empresário do ramo de logística, de entregas, essas coisas, que ele se disfarçou de funcionário e passou em todos os setores da empresa lá disfarçado, para descobrir aonde tinha as dificuldades na empresa, o que podia ser melhorado, o que a empresa achava o que os seus funcionários achavam dele e tal. E ele foi passando. E é interessante que ele chegou num setor que tinha realmente algumas deficiências, tinha relatório que a pessoa tinha que preencher 2 vezes, coisa que a pessoa tinha que pôr no papel que não precisava mais pôr, e tinha algumas coisas para melhorar. Mas tinha um rapaz lá, que o rapaz tentava otimizar as coisas, e ele ficou interrogando esse menino, falando, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Ele falou, isso aqui podia ser feito muito melhor, né? Se eles entendessem que o sistema não precisava desses preenchimentos, seria muito melhor, a gente ia ganhar tempo. Se eu tivesse aqui uma máquina, ele falou lá o que era, eu podia ganhar muito tempo fazendo isso daqui e tal. Aí o cara falou, mas por que você é tão preocupado em fazer as coisas melhor, em ganhar tempo, em fazer tudo? Por que você trabalha com tanta dedicação assim? Ele falou assim, olha, eu faço assim porque eu aprendi uma coisa, que eu devo fazer tudo primeiramente como para o Senhor. E eu devo agradar a Deus. Porque essa deve ser a minha preocupação principal. Porque o meu patrão não está me vendo aqui no meu trabalho, mas Deus está. E essa história para mim, eu não consegui assistir depois no final da matéria, eu não consegui assistir sem chorar. Porque esse empresário que não é cristão, ele quando ele terminou a matéria, ele mandou chamar na sala dele as pessoas que o impressionaram. E esse rapaz foi um dos que foi chamado. E foi chamado por causa dessa frase. Porque ele disse que ele fazia o trabalho dele bem feito, porque primeiramente ele estava fazendo para Deus. Isso é andar com Deus. É você querer agradar a Deus. Não importa se eu estou fazendo uma faxina na casa, ou se eu estou cozinhando, ou se eu estou dirigindo. Não importa o que eu esteja fazendo. O que é andar com Deus? Qual que é a lição de Enoque para a vida da gente? Andar com Deus é colocar a vontade de Deus
o gosto de Deus em primeiro lugar, de tal maneira que tudo que eu faço primeiramente para agradar a Deus. Ah, pastor, mas olha, me critica, eu vou fazer isso, é para fulano e fulano vai pegar, e não importa o que eu faça, fulano vai achar ruim. Olha, fulano é pecador como eu também sou. Mas Deus não é assim. Se você se esforçar, fizer o seu melhor, Deus vai se agradar do que você está fazendo. Você está fazendo para Ele. É um bordado, é uma costura, seja lá o que for. Agradar a Deus, andar com Deus, é agradar a Deus, é fazer aquilo que é do gosto do Senhor. E aí entra uma tarefa que aí eu não tenho como fugir dela, né? Como é que eu sei o que é do gosto do Senhor? Aí eu vou ter que ler a Bíblia. Porque a Bíblia vai falar daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus não gosta e daquilo que Deus reprova. Tem muita gente que é bem intencionada, quer agradar a Deus, mas não sabe como. E aí é relapso. Por quê? Porque o único lugar para eu descobrir como agradar a Deus é nas páginas da Bíblia. Então eu não tenho como realmente agradar a Deus se eu não ir para a Bíblia e descobrir o que Deus gosta. Tá? Então, nós temos aí dois textos que são muito especiais, que nos ajudam a entender sobre este homem Enoque. Como é que eu posso andar com Deus? Eu devo fazer aquilo que agrada a Deus antes de fazer aquilo que me agrada. O gostoso e o mais gostoso de tudo isso e não tem jeito, não tem como você fazer alguma coisa que agrade a Deus e você ficar descontente. O que agrada o coração de Deus, agrada o seu coração. O que agrada o coração de Deus, agrada o coração de qualquer pessoa. Pode ser que a pessoa na hora talvez nem entenda e não goste, mas com o tempo, a hora que ela entender perfeitamente o que você fez, ela também vai se agradar. Uma vez eu estava conversando com um funcionário, e a questão dele, a reclamação dele era essa, que ele trabalhava já há alguns anos e que ele tentava fazer o melhor, porque primeiramente ele fazia para Deus, mas o patrão dele nunca enxergava. E ele nunca recebia um aumento, ele nunca recebia uma recompensa, nunca recebia um elogio. E eu perguntei para ele, você tem convicção e certeza de que o que você tem feito, primeiramente, você tem feito para Deus. Segundo, você tem feito de forma excelente? Ele falou, pastor, eu sou um pecador, sou miserável, eu sei que eu tenho um monte de defeitos, mas eu tenho me esforçado, e desde que eu ouvi isso a primeira vez, eu tenho feito isso. Eu falei, então tá bom, então vou ler um texto para você. Aí eu li um texto de Colossenses, e que é repetido tanto em Efésios quanto em Colossenses, falando como que os servos devem tratar os seus patrões, e como os patrões devem tratar os seus empregados. Eu disse para ele o seguinte, olha, lá o Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo, que o patrão o empregado deve trabalhar primeiramente para Deus, e não debaixo dos olhos do patrão, porque quem faz o que é certo só quando o patrão está olhando, esquece que Deus está vendo o tempo inteiro. E cada um vai receber aquilo que é justo. Os servos devem ser agradecidos, porque se recebem salário, recebe porque Deus toca o coração do patrão. Porque veja só, o amor ao dinheiro é uma coisa tão terrível, e se um patrão paga o seu salário em dia, já significa que um milagre de Deus está acontecendo na vida dele. Porque o dinheiro é uma coisa tão sedutora, que para uma pessoa pegar o dinheiro e dar para o outro que é justo, já é um milagre. Não fosse assim, a Bíblia não ia falar para aquele que sabe que tem que pagar, não reter o dinheiro do outro. A Bíblia fala sobre isso. Se não fosse assim, não precisaria ter lei contra enriquecimento ilícito, né? Então, o fato de você receber o seu salário, mesmo não sendo o salário que você gostaria de receber, já é uma bênção, porque foi Deus que tocou o coração. Agora, para você ficar tranquilo, a Bíblia diz também que os patrões, diz para eles, que eles devem cumprir as suas responsabilidades com os seus servos. Por quê? Porque eles também têm Senhor nos céus. O patrão pode ser chefe de todo mundo. Humanamente falando, ele pode não ter nenhum chefe sobre ele, mas Deus é Senhor da vida dele. Se Deus quiser fechar a porta, Deus fecha. Então, se existe alguém para quem eu posso pedir aumento com tranquilidade, esse alguém se chama Deus. Eu posso falar com o Senhor. Ó, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou precisando. Se o Senhor não quiser aumentar os números, então o Senhor faz um milagre no supermercado. E Deus faz isso. Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor
do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. Você já imaginou? Você recebeu o seu salário, pode não ser o melhor do mundo, mas já pensou? Tudo que você põe a mão para fazer, dá certo. E tudo que você faz, você vai bem. Ou seja, não acontece calamidade na sua casa, não tem enchente, não tem represa estourando perto da sua casa. Tudo que você faz está sob a proteção de Deus. Seu salário pode não ser grande, mas o simples fato de não acontecer coisa ruim com você e você ter saúde, te faz ir muito mais longe do que aquele que ganha uma fortuna hoje, mas amanhã está infartando. Ou depois da manhã está inválido. Ou depois da manhã está desempregado. E isso às vezes a gente não enxerga. A gente só enxerga montante. Mas o mais importante não é o montante. O mais importante é por quanto tempo aquilo vai durar. E quanto tipo de despesa extra surge na sua vida. Eu já experimentei as duas coisas. Eu já experimentei ganhar muito e ter muita despesa extra. Não adianta nada. O dinheiro vai tudo embora. E já experimentei ganhar pouco e não ter despesa extra. E fazia muito mais do que ganhando muito. Então não adianta. Essas coisas estão nas mãos de Deus. O que é responsabilidade minha é fazer para o Senhor. Fazer com excelência. Fazer bem feito, porque eu estou servindo a Deus. E eu usei o exemplo do trabalho, mas isso serve para relacionamento. Ah, mas pastor, aquele meu marido, olha, ele é grosso, é estúpido, ele não enxerga a casa limpa, ele entra com o sapato, com a bota suja de barro dentro de casa, ele não vê nada do que eu faço. Eu vou começar a largar a pia cheia de louça, vou começar a largar a roupa dele sem lavar, ele vai ver. Não faça isso, porque se você estiver fazendo todos os seus serviços domésticos para o seu marido tão somente, você vai se frustrar mesmo. Faça para Deus. Faça para Deus. E Deus vai tocar no coração desse maridão. E a mesma coisa acontece com os maridos. Tem marido que, eu já ouvi essa reclamação. Ah, pastora, as coisas que eu faço, ela não enxerga nada. Mas se eu deixar de fazer uma, mas aí ela vê. Faça para Deus. Faça para Deus e deixe o resto nas mãos de Deus. Então isso vale para tudo. Para relacionamento, para trabalho, para igreja, para estudo, para tudo. Nós somos chamados, nós somos criados para andar com Deus, como Enoque andou. Vocês acham que Enoque não tinha problema? A Bíblia não fala, mas eu não preciso que a Bíblia diga. Ele com certeza teve problema como todos nós. Ele tinha família. Vocês conhecem alguma família que não tem problema? Conhece alguma família que não tem dificuldade? Ele tem, ué. Se ele gerou filhos, então ele tinha uma família. Ele teve, com certeza teve dificuldade. Mas a Bíblia diz que ele andava com Deus. Ele usava a vida dele com o propósito máximo de agradar ao Senhor. E o resultado foi maravilhoso. O Deus de Enoque é o mesmo nosso. O resultado não vai ser diferente. O que falta é o nosso empenho em viver da maneira como Enoque viveu. O que é andar com Deus? É viver usando todo o meu esforço, toda a minha força, toda a minha inteligência, todas as minhas emoções, todos os meus talentos para fazer aquilo que agrada a Deus. Ah, pastor, então vou vir morar aqui na igreja porque eu tenho que fazer só o que agrada a Deus, é ficar cantando e lendo a Bíblia dia e noite. Não. Isso é um equívoco, isso é uma coisa que foi criada pela religião aqui no Ocidente, mas não tem nada a ver com isso. Até porque nessa época aí nem existia igreja, não tinha igreja nessa época aí. Não tinha igreja, não tinha culto. A única expressão cerimonial de culto que eles tinham era a oração e era fazer um sacrifício a Deus. Não tinha culto de juntar um monte de gente. Como é que eles agradavam a Deus? Era cantando, indo e lendo a Bíblia? Não tinha Bíblia também para ler. Como é que eles agradavam a Deus? Vivendo dia a dia, fazendo tudo como se fosse para o Senhor. E o nosso problema hoje é que a gente acha que viver e agradar a Deus é vir aqui, participar num culto e cantar ainda. Daí a gente vai para casa com aquela sensação: bom, essa semana Deus está contente comigo, eu fui na igreja. Não é isso. Tem muita gente que está plantada dia e noite dentro de uma igreja ou na porta da igreja que não agrada a Deus. A questão não é essa, a questão é viver consciente de que o que eu faço deve ser em primeiro lugar para agradar a Deus. O que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, deve ser em primeiro lugar para agradar a Deus. E aí eu posso agradar os outros, eu posso fazer aquilo que eu gosto também, mas sem nunca perder de vista
que isso tudo primeiramente é para o Senhor. Depois para mim, depois para os meus amigos, depois até para os meus inimigos, mas primeiramente para o Senhor. Vamos orar? Senhor, nos ajude, ó Pai, a imitar este exemplo tão sucinto, tão objetivo, mas tão poderoso que nós encontramos na Bíblia, que é a vida de Enoque. Ó Deus, nós sabemos que este mundo está fatalmente dividido, ó Deus, em dois grandes grupos. Aqueles, ó Deus, que estão entregues completamente e obcecados pelo pecado e vivem de uma maneira completamente oposta à maneira como o Senhor nos propôs. E um outro grupo que, pela misericórdia do Senhor, teve os olhos abertos e o coração quebrantado, para reconhecer, ó Deus, que o Senhor existe e que o Senhor nos criou com um propósito de viver para a Tua glória, para Te louvar. Nós queremos primeiramente aqui nessa noite te agradecer pelo Senhor ter nos escolhido e o Senhor ter aberto os nossos olhos e quebrantado o nosso coração. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo Senhor nos fazer saber qual é o nosso dever. E queremos pedir ao Senhor, clamar, suplicar ao Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nos ajude a viver de tal maneira que o nosso viver, o nosso falar, o nosso sentir agrade o coração do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a considerar e a lembrar do Senhor em cada momento da nossa vida, para que antes que a gente seja tentado a fazer as coisas como uma mera resposta daquilo que estão fazendo para a gente, que a gente lembre, ó Deus, que nós estamos fazendo tudo ou falando tudo, primeiramente, diante do Senhor, diante da face do Senhor. Então, ó Deus, mesmo que nos tratem mal, que a gente não devolva o mal por mal, porque primeiramente nós estamos fazendo para o Senhor. Se fizerem aquilo que, se fizerem algo mal feito para nós, que nós não sejamos tentados, ó Deus, a levar isso para frente e continuar fazendo as coisas mal feitas, porque primeiramente nós estamos fazendo para o Senhor. Se falarem alguma coisa ruim para nós, que a gente não devolva na mesma moeda, nem leve isso adiante, porque primeiramente nós estamos falando diante do Senhor. Nos ajude a lembrar disso, ó Deus, para que a gente possa viver, ó Deus, de tal maneira que te agrade, e que alguém possa dizer a respeito de nós mesmos que nós também andamos com o Senhor. Andamos com o Senhor porque vivemos da maneira que o Senhor se agrada. Que o Senhor nos dê força para isso, ó Deus, porque somos e ainda seremos tentados todos os dias a fazer o contrário disso. Mas que o Senhor nos guarde e que o Senhor, ó Deus, nos oriente para que nós possamos sempre lembrar disso, em todos os momentos, para que a gente possa lembrar deste nome, Enoque, e que a gente possa, ó Deus, desejar de todo o coração imitá-lo, como tantos outros personagens da Tua palavra, personagens bíblicos, que deram exemplo, porque agradaram o Senhor com as suas vidas. Pedimos isso ao Senhor, pedimos que o Senhor nos guarde ao sairmos daqui, que nós possamos, ó Deus, a partir de agora e desde aqui, se não temos feito ainda, fazer disso uma prioridade na nossa vida. É a oração que fazemos ao Senhor nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos capacita a viver de uma maneira diferente. No nome dele oramos. Amém.